A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Glória a Deus, culto da família, momento da palavra. Que Jesus te abençoe aí na sua casa. Esse momento é especial, tempo precioso, o melhor tempo, como sempre digo, de ouvir a palavra de Deus. E desde já eu convido você aí. Que Deus te abençoe. E hoje nós vamos estar abrindo a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Vamos estar trazendo a nossa memória, porque eu sei que você é conhecedor desta palavra, mas o Senhor traz a nossa memória tão somente para lembrar, para falar a maneira que o Senhor Jesus ele andava com os seus discípulos, levando a palavra. E nesta noite vamos estar também aprendendo, porque aqui o próprio Jesus ele estava com os seus discípulos. Aqui no versículo 1 diz assim: depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. É interessante aqui o Senhor Jesus foi deixado. O que ele fazia? Ele andava com a multidão, tinha multidão, né? Que ouvia, que estava ali aprendendo, mas apenas 12 discípulos. Acho interessante aqui nessa fala. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Quer dizer que instruir os seus discípulos, quer dizer, passar ensinamentos, estar ali levando a palavra, ensinando a eles a maneira de estar na obra de Deus. É interessante isso. E aí a palavra diz que ele saiu para levar a palavra a outros lugares, né? Na Galileia. Assim que Jesus cumpriu o seu ministério, e os seus discípulos ali, eles eram levados, ensinados por Jesus para estar na obra. E é interessante aqui o Senhor Jesus, nós vamos ver falando a respeito de João Batista. João Batista, nesta época aqui, Jesus estava dando início ao seu ministério. E João Batista, como nós vamos ver falando aqui, você pode ver aí, João Batista tinha sido preso, né? Mas Jesus continuou o ministério. E é interessante que no versículo 7 diz assim: enquanto saíam os discípulos de João, o versículo 7, tá, mas que eu estou meditando. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão
nos palácios reais. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. É interessante aqui que Jesus, ele estava falando a respeito de João. Porque ali aqueles que ouviram João Batista, que tinham ido até o deserto para ouvir João Batista, então Jesus estava perguntando ali: a quem vocês foram ver? Por quê? Porque Jesus fala, eu acho interessante a maneira que Jesus fala dessa forma. Enquanto saíram os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Quer dizer, João estava nesse momento preso, mas ele já tinha evangelizado, falado, anunciado a palavra de Deus. E Jesus aqui pergunta para aqueles ali, quem que eles foram ver lá no deserto? A forma que Jesus fala é para mostrar o que João Batista foi, qual o papel dele, como ele agiu. João Batista não teve mordomia. Aqui quando Jesus fala dessa forma, ele quando fala, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento, porque Jesus fala, porque João Batista ele tinha firmeza naquilo que ele pregava. Ele falava a respeito de Jesus. Para isso ele veio abrindo caminho. E João Batista ele não tinha quando nós falamos de João Batista, nós sabemos que ele era aquele homem que, qual o propósito que ele tinha? De levar a palavra de Deus. Ele não estava importando com aparência, mas o propósito que ele tinha no seu coração era tão somente proclamar a palavra do reino, trazer as pessoas ao conhecimento da palavra. E João Batista também ali, Jesus aqui quando fala dessa forma, porque ele está falando de firmeza. Quem que vocês foram ver lá no deserto? Alguém que tinha aparência? Alguém fala de vestes? Não, vocês foram ver ali um profeta, porque João Batista foi esse profeta que veio com a finalidade de não ter medo de ninguém, mas falar da palavra, falar aqueles que iam ali porque ficavam curiosos e assustados com João Batista, porque ele não passava a mão na cabeça de ninguém. Ele falava a verdade. Ele trazia a palavra para aqueles religiosos, para aqueles ali que viviam de aparência. Mas João Batista não deixou de levar a palavra
trazer a palavra. Muitas vezes você vê assim a pregação de João Batista, meu Deus, falando duro mesmo com aquele povo, mas trazendo a verdade. E a palavra de Deus é assim, muitas vezes vem, você diz, mas o que é isso? É a palavra do Senhor, porque ela vem para trazer mudança, para trazer a verdade. E muitas vezes nós até, mas que palavra dura. Não, João Batista pregou, João Batista trouxe a palavra genuína, falando sobre o reino de Deus. E hoje também não é diferente, a palavra, ela vem para nos alertar, para nos ensinar. E aqui o próprio Jesus, ele falando de João Batista dessa forma. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Quer dizer, será que vocês acham que João é aquele que tem medo de alguma coisa? Uma hora ele pensa, outra hora pensa diferente? Não. João Batista tinha firmeza quando ele falava do reino de Deus. Ou que foram ver um homem vestido de roupas finas, porque João não tinha mordomia. A palavra de Deus diz que as roupas de João Batista eram feitas de couro. Ele se alimentava de mel silvestre, de gafanhoto. Então, assim você vê que João é algo assim diferente que ele viveu e que ele mostrou ali. Mas qual o propósito dele? Levar a palavra com sinceridade ao coração de todos que iam ali. O povo ia lá no deserto para ouvir João Batista. E Jesus aqui, ele está falando dessa forma. Quer dizer, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Mas João Batista, ele não teve mordomia. Ele estava no deserto, não estava em nenhum palácio. Suas roupas, a Bíblia diz que era de couro. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Olha como que Jesus fala, a maneira que ele trata aquele povo ali. E aí ele diz, sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Jesus elogia João Batista, porque ele sabe, ele mostrou ali qual o propósito, que João Batista foi anunciado bem antes, como diz, aqui foi o próprio Jesus que falou para aquela multidão, para aquele povo ali, este é aquele a respeito de quem está escrito, enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Então aqui Jesus estava falando ali de João Batista, porque ele foi anunciado bem antes, para anunciar o caminho de Jesus Cristo que viria. E aqui Jesus já começa a sua missão. E é interessante a maneira que o Senhor Jesus trata e fala. Você lendo todo esse contexto aqui, você vai ver que Jesus Cristo, o próprio Jesus, ele fala tão bem de João Batista, porque João Batista foi aquele que obedeceu, ele não importou com falas, com críticas, mas ele tão somente
levava a palavra, fez aquilo que foi prometido e o porquê que ele veio, para abrir caminho, para preparar, assim como a palavra de Deus diz. E no versículo 12 ainda diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Então, aqui também, sempre quando o Senhor traz essa palavra, Ele está dizendo para nós que o reino de Deus é tomado à força. Quando ouvimos, como assim? Porque nós precisamos lutar, amados, perseverar, não vigiar para não ser roubado, tomar posição para estar lutando a cada dia pelo reino de Deus, pela nossa vida espiritual, pela nossa caminhada com Deus. Porque no mundo que nós vivemos, se nós não usar as armas espirituais, a graça, a unção, a força que o Senhor tem, que o Senhor já nos deu, se nós não usar, o inimigo das nossas almas rouba a nossa esperança de ser cristão, a esperança de perseverar na fé. Então, quando eu vejo esse versículo aqui, eu alegro a minha alma e tomo posse, porque é assim que a palavra nos ensina. A palavra diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Quer dizer, cada dia, amados, nós precisamos nos apoderar do reino, como na oração do Pai Nosso, que nós pedimos para que o reino de Deus venha sobre nós. O reino, quer dizer, Jesus. Então nós precisamos pedir e tomar posse e não deixar que nada venha roubar a nossa vida com Deus. Aqui João Batista fala dessa forma, porque desde muito cedo o reino de Deus é tomado à força. Então, quando recebemos Jesus Cristo na nossa vida, nós precisamos abraçar, ter essa graça, essa confiança, saber que não estamos sozinhos. Vem o que vier para roubar a nossa fé, para tirar o nosso entendimento, para nos parar, desanimar, tirar de nós a fé. Vamos lembrar desta palavra, que o reino de Deus é tomado à força. Então você, para andar com Jesus, você precisa se fortalecer nele, estar nele, porque ele te dá essa força para você vencer. Seja o que vier, Deus te dá força e você é mais que vencedor, em nome de Jesus. Mas nós precisamos nos revestir desta palavra. Quando algo vir desanimar você lembrar que o reino de Deus é tomado à força. Você, para andar com Jesus, você precisa ser fortalecido cada vez mais.
e ter esperança, fé no seu coração para prosseguir e não deixar que nada venha roubar, porque o reino de Deus é você estar a cada dia buscando a Deus e sabendo que o reino de Deus é tomado à força. Você precisa dessa força, que é Jesus Cristo. Você tendo essa força, Jesus Cristo, levante-se, pode vir, mas é para cair. E você vai permanecer na presença de Deus, porque você está caminhando para os céus, para o reino dos céus, para a glória. E é por essa razão que nada pode roubar você, nada pode tirar essa fé do seu coração. E é por esta razão que precisamos estar em Deus mais e mais, sempre, todo o tempo. É Jesus para reinar na nossa vida. E quando nós vemos assim nas Escrituras, é para nos fortalecer e saber que o reino de Deus, que é Jesus, ele tem que reinar. Precisamos dar lugar, amados, a cada dia, para que Jesus habite e possamos a cada dia viver com esperança para glorificar o nome dele. É assim que a palavra nos ensina. E ainda aqui, você voltando à sua Bíblia ainda, em Mateus no capítulo 3, ainda falando de João Batista. João Batista, aquele que prepara o caminho para o Salvador, Jesus Cristo. Diz assim: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Olha a pregação de João Batista. Olha aqui o cuidado que ele tinha de levar. Aqui, veja que aonde ele estava, no deserto. Mas ali a palavra estava sendo levada. Qual o propósito da pregação de João Batista? Trazer o arrependimento. Arrependimento, aquilo que nos faz nos achegar a Deus. Porque quando nos arrependemos, aí vem o perdão, vem o amor no nosso coração, vem o reconhecimento do erro, que não somos nada, precisamos de Deus. Através do arrependimento é tirado o orgulho do nosso coração. Através do arrependimento vem o perdão. Através do arrependimento nós temos mudança de vida, uma vida diferente. Mas qual a importância que João Batista trouxe ali? O arrependimento. João Batista falava do arrependimento, para que todos se arrependessem. E você pode ver na palavra o que acontecia ali. Vinha pessoas, multidão. Ali eram batizados no Rio Jordão. Então, quando eu vejo essa palavra, eu alegro o meu coração o quanto é importante a palavra
falar ao nosso coração. Porque ela que muda, transforma, restaura, traz salvação. Porque quando há arrependimento, há salvação. Quando nos arrependemos mesmo de verdade, nós não vamos voltar e fazer a mesma coisa. Porque houve o entendimento, o arrependimento. Por isso João fala dessa forma. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E hoje não é diferente. Nós pregamos, falamos do reino, falamos da volta do Senhor Jesus. A palavra sempre vem ao nosso coração para preparar a nossa vida com Deus. Sempre vem para trazer ao nosso coração a ter um compromisso com Jesus. E aqui João ali preparando aquele povo. E da mesma forma, hoje a palavra ela vem ao nosso coração com esse mesmo propósito. Falando do reino dos céus, falando da palavra, que é a palavra que liberta, que salva. E aqui ainda diz assim, no versículo 3, este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vejamos que Isaías profetizou sobre a vida de João Batista, que ele viria para abrir caminho, para abrir vereda, né? Algumas. Então, tudo está assim, você veja o trabalhar de Deus, a sua palavra vem falando e acontecendo. Aqui quando Isaías profetizou, há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, Isaías profetizou, veio João Batista. E João Batista veio com o propósito de abrir caminho, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É Ele, é somente através dele que nós vamos chegar ao céu. Não há nada nesse mundo que possa trazer salvação, que possa levar você até os céus, mas somente através de Jesus Cristo. E é por esta razão que ainda a palavra continua. E o convite, arrependa-se, aceite Jesus Cristo como Salvador da sua vida, porque só assim você vai morar no céu. Eu e você vamos morar no céu, através de aceitar Jesus Cristo como Salvador das nossas vidas. E o convite continua ainda, arrependam-se, assim como João Batista ali anunciava o arrependimento. Da mesma forma, a palavra de Deus continua trazendo oportunidade de você arrepender-se, de você se achegar a Deus e receber Jesus Cristo como Salvador da sua vida. E nunca é tarde. Não importa se você nunca tomou essa decisão, o convite está aberto. Aceite Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Se você andou com Jesus e por algum motivo, alguma razão, se afastou dos caminhos do Senhor, volte. O convite é hoje, volte para o Senhor. Volte, porque o reino dos céus está próximo. Jesus está voltando.
E você precisa ter esse encontro, ter o seu nome escrito no livro da vida, para você morar no reino dos céus com Jesus. O convite continua. Arrependa-se. Não importa o que aconteceu. Importa que a partir do momento, agora, você tomando essa decisão, é a partir de agora. Jesus não vai olhar para o que aconteceu. Ele quer tão somente ver a sua caminhada a partir desse momento. Agora, que você aceita, que você recebe Jesus como Salvador, que você reconcilia-se com Jesus, não com o homem, mas com Jesus. Você tem esse compromisso de andar com Jesus, de ser um cristão, obediente à palavra, crer no Senhor Jesus Cristo, que foi Ele que foi à cruz, por mim e por você. Então é importante, e desde muito tempo esse convite é aberto. Está aqui sendo hoje trazido ao nosso coração, para que possamos herdar o reino dos céus. É interessante que João Batista aqui, ele diz: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Quer dizer, ali ele estava falando ele, entendeu? Voz do que aclama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. É assim que o Senhor quer. Preparem o caminho, prepare a sua vida para ter um encontro com Jesus. Façam veredas retas, caminhada com Deus, andar com Deus aqui na terra. Façam veredas retas para Ele, quer dizer, ande com Deus, receba Jesus como Salvador, ande com o Senhor. Eu vejo isso aqui um convite, prepare o caminho, prepare a sua vida. Preparem o caminho para o Senhor, prepare o caminho, prepare a sua vida para estar com o Senhor a cada dia. O Senhor tem nos dado oportunidade, amados. Cada dia o Senhor tem nos dado a oportunidade de andar com Ele. Vivemos no tempo da graça, temos a palavra de Deus, temos a oportunidade de ouvir, aonde você estiver, você ouvindo a palavra de Deus, não endureça o seu coração. Volte para os caminhos do Senhor. Aceite o Senhor Jesus Cristo. Esse é o convite que a palavra nos ensina. Aqui João Batista, voz do que clama no deserto, porque ali ele era uma voz, a voz de Deus. Ele era usado por Deus ali. Ele não tinha nenhuma aparência, ele não tinha nenhum conforto, mas ele estava ali tão somente com esse propósito de levar salvação, trazer Jesus Cristo ao coração daquele povo. E hoje a palavra foi deixada para trazer também salvação ao coração de todo aquele que ouvir, que receber a palavra aceitando o Senhor. É tempo, amados, como está escrito, buscai ao Senhor enquanto está perto, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E esse é o tempo de buscar o Senhor. Não perder tempo, mas buscar o Todo-Poderoso. Eu acho importante porque a palavra vem fazendo convite ao nosso coração para nos ajudar. Convite a todos
hoje é dado, é levado. Salvação a todos. O Senhor está de braços abertos, pronto a nos receber. E é interessante que a palavra de Deus, todo tempo, ela vem para nos alertar. Quando eu vejo aqui também, em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, eu vejo aqui também um convite ao povo de Deus. Aqueles que já tiveram a oportunidade de receber a palavra, e nesse tempo que nós estamos vivendo, o Senhor tem cada vez mais trazido ao nosso coração. É interessante que diz aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Mas quando eu vejo esse versículo, toda essa palavra aqui, se você tem a sensibilidade do Espírito Santo, ela fala de uma maneira tão profunda ao nosso coração. Mas aqui, especialmente nesse versículo aqui, o Senhor fala para o povo de Deus, para a igreja do Senhor. O Senhor fala aqui quando diz assim, se o meu povo, aqui não está escrito assim, se o mundo se humilhar e buscar a minha face. Aqui o Senhor fala dessa forma, se o meu povo, a igreja, amados. Esse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos nos dobrar, nos humilhar diante do Senhor. Tirar tempo para a palavra, para ouvir o que o Senhor tem para nós. Porque aqui eu vejo um convite, o Senhor falando o que Ele quer, o que Ele requer de nós. Ele traz ao nosso entendimento e Ele chama o povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Olha o que o Senhor está pronto a fazer por nós, amados. Então é tempo de busca, é tempo do povo de Deus buscar a face, não só a mão do Senhor, a mão para receber, para pedir bênçãos, mas você adorar, buscar a face de Deus, se humilhar diante da face de Deus. O Senhor diz que Ele está pronto a nos curar, a nos ouvir, a sarar a nossa terra, sarar a nossa terra fisicamente e espiritualmente o nosso coração, para curar. O Senhor traz assim, é profundo, amado, o que o Senhor fala conosco através da sua palavra. Então, como igreja do Senhor, vamos buscar não só a mão do Senhor, mas a face, que é a adoração, que é se humilhar mesmo. O Senhor está pronto a nos perdoar. Assim como João Batista veio falando, trazendo ali, levando o povo, trazendo ao arrependimento.
Aqui também o Senhor fala que Ele está pronto a nos perdoar, mas nós precisamos buscar a sua face. E Ele está pronto para fazer tudo isso que está escrito aqui na sua palavra. E que nesta noite o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração e traga à memória a importância, o que a palavra requer de nós. Vamos tão somente obedecer, porque o Senhor fala com esse amor, se o meu povo, que é a igreja do Senhor. Amém. Que Jesus te abençoe, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Fale, transborde esta palavra, em nome de Jesus. E desde já eu quero agradecer e até o próximo culto. Agradeço a Deus pelo seu carinho de estar ouvindo a palavra do Senhor. E que Deus abençoe, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo culto.